Fala, gente bonita, o pessoal não tão bem afeiçoado, pode ficar muito à vontade. Aqui quem fala é o professor Igor Ferreira, esse é o Questão de História. E nessa aulinha de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse importante pensador inglês chamado Thomas Hobbes. Um cara que vai viver entre 1588 e 1679 e que vai ser fundamental para refletir sobre o estado da humanidade, o estado de natureza da humanidade e a necessidade da formação de uma sociedade civil, de um governo organizado e de um Estado com tendências centralizadoras, autoritárias, com um monarca absolutista. Beleza? Bom, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre o pensamento dele e dar uma lida em alguns trechos da sua obra, é importante destacar que o Hobbes está vivendo na Inglaterra dentro de uma época de muito tensionamento político. Se a gente pensar nesse intervalo entre séculos XVI e XVII, nós vamos perceber que a Inglaterra ela passa por uma fase revolucionária, né? As revoluções inglesas vão acontecer no século XVII. Então, há muita discussão sobre como é que o governo deve funcionar, como é que deve ser o papel exercido pelo monarca, quais são os seus limites, se esse monarca deve acumular mais poderes, se ele deve compartilhar esses poderes com outras instâncias. Então, Hobbes está produzindo exatamente dentro deste contexto. E, na visão de Hobbes, a melhor solução para as tensões colocadas é permitir que os monarcas acumulem mais poderes. Os monarcas seriam, portanto, as figuras responsáveis por trazer ordem à sociedade civil. Então, nesse sentido, Hobbes está indo na contramão, por exemplo, de alguns movimentos revolucionários que propõem exatamente o oposto, que é a diminuição do poder do monarca. Então, assim, de um modo geral, o que o Hobbes está alegando? Que a sociedade ela está sempre em conflito. Por quê? Porque os homens, a humanidade, ela vive, ela está inserida, ela está jogada num estado que é chamado de estado de natureza. Isso quer dizer o quê? Que o homem, enquanto animal, ele está sempre buscando satisfazer os seus desejos mais íntimos, prover-se das suas vontades. Então, o homem ele quer alcançar o objetivo, ele vai lá e ele faz o que for necessário para alcançar esse objetivo. E, muitas vezes, inclusive, passando por cima da vontade e dos desejos alheios. Então, num mundo sem normas, num mundo sem leis, num mundo sem autoridade fixada, os homens eles dão vazão, eles extravasam ali e fazem a sua vontade acontecer. Então, num cenário como esse, Hobbes alega, portanto, que o homem está inserido numa guerra de todos contra todos. Então, o estado de natureza é muito perigoso, é de muita periculosidade, é de muito conflito, é de uma guerra generalizada. Então, a solução que Hobbes propõe é exatamente a formação de um Estado que controle os homens e que faça com que esses conflitos sejam controlados, sejam coagidos, e aí a vida em mais paz, em maior segurança será alcançada. Então, a sociedade civil organizada, ela é uma necessidade dentro da compreensão do Hobbes. O Estado é uma necessidade. Então, esse é o ponto que ele defende. Há uma hostilidade constante, há uma hostilidade permanente e é necessário que os homens aceitem a necessidade de um Estado que organize a vida pública. E esse Estado ele é mais eficiente quando o poder está sendo exercido, o seu poder, o poder no Estado, está sendo exercido por um monarca soberano, que vai estabelecer toda a ordem social. E essa lógica, que a gente conhece aí, em que comandados, e comandantes se organizam e se articulam para estabelecer a sociedade civil, a gente chama de contrato social, de contratualismo. Na verdade, a ideia de contrato social é muito associada a Rousseau, mas a ideia de um contrato entre comandados, de governantes e governados, é uma ideia que está presente em outros pensadores também, em obras de outros pensadores, como Hobbes, por exemplo, e o próprio Locke. Só que o Locke, a gente vai ver isso em outras ocasiões, o Locke ele defende maior liberdade para os indivíduos, mais autonomia para os indivíduos e menos controle excessivo do Estado. Enquanto o Hobbes acha que o Estado tem que ter toda a força mesmo. Então, essa é a visão de Hobbes. Então, ele está legitimando, ele está autorizando a monarquia absolutista. E é por esse motivo que o Hobbes é estudado geralmente
dentro daquele bloco que a gente chama de teóricos absolutistas, que vem ele, Maquiavel, Baudin e Bossuet, e vídeos já estão disponíveis aqui. Você pode procurar e você vai encontrar esses outros pensadores também. Legal? Vamos ver um pouquinho do que ele diz na obra dele, para a gente poder perceber o que ele está falando. Sem antes também, não deixando de mencionar que a obra central dele chama-se O Leviatã, tá? Que é uma figura, uma espécie de figura mitológica que está presente em escritos da antiguidade e que é visto como um grande monstro, né? Enfim, ele faz essa comparação entre o Leviatã e o poder do Estado. Bom, aqui alguns trechos. Lembrando que a gente não vai dar conta de toda a obra dele, mas de alguns pontos em especial que eu acredito que sejam fundamentais para você que vai prestar um vestibular ou que quer conhecer pelo menos o básico da sua obra. Diz ele assim, com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição que se chama guerra. Ou seja, enquanto não há alguém que organize, os homens estão em guerra. Mesmo que não estejam formalmente em guerra. Mesmo que não haja alguém falando assim, olha, estou declarando guerra. Mesmo que não haja isso, os homens estão em guerra. E uma guerra de todos, ali continua, e uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Por quê? Porque o homem, no seu estado mais livre, em termos de sem controle estatal, sem normas, sem leis, ele dá vazão às suas vontades. Então é muito arriscado. Então é uma guerra de todos contra todos. Ninguém pode garantir que vai haver paz. E os pactos sem a espada, continuou Hobbes, não passam de palavras. Ou seja, alguém falar que tudo bem, não precisa de lei não, a gente vai confiar nas palavras uns dos outros. Não há garantias. Por isso que ele fala que os pactos sem a espada, sem o uso da força, não passam de palavras, sem força para dar segurança a ninguém. Então, diante da identificação do problema, ele faz a solução, sugere uma solução. Portanto, apesar das leis da natureza, que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando pode fazê-lo com segurança, se não for instituído um poder suficientemente grande para a nossa segurança, cada um confiará e poderá legitimamente confiar apenas em sua própria força e capacidade como proteção contra todos. Ou seja, se não houver de fato um governo que estabeleça a ordem, ninguém vai poder confiar em ninguém efetivamente. Por quê? Porque é muito incerto, a incerteza é a tônica. Então, para que haja confiança para o convívio social, para que haja segurança, tem que haver um Estado. E aqui é uma tônica muito importante, né? As pessoas elas abdicam da liberdade plena, vamos dizer assim, para alcançar a segurança. Ou seja, tudo bem, eu não posso fazer tudo o que eu quero, mas pelo menos eu tenho a certeza que os outros também não farão coisas que vão me afligir. Então eu abdico da liberdade para ter segurança. Isso é um ponto muito importante da obra do Hobbes. Outro texto aqui interessante da obra dele. Porque as leis de natureza, as leis naturais, vamos dizer assim, as leis que estão, vamos dizer, inscritas na mente dos homens de modo natural, a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. O que ele quer dizer com isso? Olha, se não houver, de fato, um poder que com mão forte exerça controle de modo a equilibrar as relações, a cercar os homens e forçá-los a fazer o que é correto, os homens serão conduzidos para as suas paixões nos seus corações. E suas paixões não necessariamente tendem à equidade, à justiça, ao equilíbrio, mas sim ao seu próprio desejo, à sua parcialidade, ou seja, à sua vontade. Então, se não houver nada que limite os homens, eles farão toda sorte de coisas erradas. Por isso que o governo é tão importante e um governo de características centralizadoras, autoritárias, como o monarca, que segundo ele é o sujeito mais competente para manter a ordem. E o último trecho é um trecho de análise do que seria o Leviatã, e a capa do livro ali, está a capa do livro Leviatã, e aí faz aqui uma descrição. Na verdade, aqui já não é mais o Hobbes, mas é um comentarista falando sobre a capa e o significado do livro do Hobbes. Aí diz assim, um homem gigantesco, que é o símbolo ali do livro, formado por inúmeras pessoas pequenas, que segura com a mão direita uma espada,
com à esquerda um bastão episcopal, protegendo e guardando uma cidade em paz. Ou seja, esse Leviatã ele só tem força efetivamente pela fusão de todas as pessoas. Então o Leviatã ele ganha força quando todas as pessoas fazem esse contrato. Né? E aí ele vai ter o poder temporal, o poder espiritual e vai manter a paz na cidade. Sob cada braço, o secular e o espiritual, há uma coluna com 5 desenhos. Abaixo da espada vence um castelo, uma coroa, um canhão e em seguida fuzis, ou seja, símbolos de força e de controle. Pode ver, castelo, coroa, canhão, fuzis, né? Batalha ali, lanças e bandeiras e por fim uma batalha. Ou seja, a ideia de força, né? É isso, beleza. Aí a segunda parte, correspondendo a esses, sobre o braço espiritual, uma igreja, uma mitra, raios, símbolos que representam agudamente distinções, silogismos e dilemas, e por último um concílio. Ou seja, são símbolos ali da fé e da força, né, que estão representando o quê? Estão apontando para essa necessidade desse Estado controlando a vida pública em todas as suas dimensões. Então aqui é muito demonstrativo do que Maquiavel, olha, do que o Hobbes pensa a respeito da ordem política e da sua necessidade de organização sob um monarca absolutista, que legitimamente poderá ser autoritário e, inclusive, alega Hobbes que ninguém poderia reclamar porque as pessoas têm ele porque precisam e porque querem. Então fica uma situação muito confusa. Não é à toa que o Hobbes, por muitos, é chamado de o pai do autoritarismo. Beleza, pessoal? E aqui a gente fecha essa explicação com relação à obra do Hobbes. Espero que tenham gostado, tenham compreendido e a gente se vê em breve. Não esqueçam de inscrever-se no canal, curtir, comentar, nos ajudem a crescer para a gente produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Valeu? Um grande abraço. Tchau, tchau.